onde o personagem principal é apelão e regaça todo mundo na porrada, animes perfeitos. Senta o dedo nesse like, comenta e se inscreve. Vamos começar essa lista com The King's Avatar, um dos meus animes favoritos dos últimos tempos. Aqui nós conhecemos o protagonista Eshil. Ele é considerado um pioneiro e um dos melhores jogadores profissionais de um jogo online chamado Glória. Ele tem o título de Deus da Batalha pelas suas habilidades e contribuições para o jogo ao longo dos anos. Mas obviamente ele ainda precisava pagar os boletos no fim do mês. Então para isso ele consegue um trampo e uma cafeteria daquelas que tem internet e tudo mais. Mas quando Glória lança seu 10º servidor, o Eshil loga no jogo mais uma vez usando um novo personagem chamado Lord Green e obviamente, como ele era um dos melhores jogadores, é claro que ele começa a se destacar. Com esse personagem novo e as conquistas dele nesse novo servidor, chamam a atenção de muitos jogadores que começaram a se perguntar quem era esse jogador tão habilidoso, mas mesmo tendo mais de 10 anos de experiência e muita habilidade dentro do jogo, começar sem patrocinadores ou equipe vai ser uma coisa muito difícil. Claro que ao longo da história ele vai encontrando novas pessoas, formando um grupo com elas e mais uma vez ele vai entrar nesse jogo de cabeça e vai começar uma jornada para se tornar o melhor jogador de Glória. Esse anime tem uma proposta sensacional, mano. Se você nunca viu e curte esse tipo de anime, então eu recomendo. Deem uma olhada em The King's Avatar para ver o que vocês acham. E o segundo anime da lista se passa em um mundo de fantasia, onde o exército da Rainha Demônio estava invadindo o mundo humano e tocando terror. E claro, a humanidade não era páreo para um exército de monstros, então eles se voltam para o protagonista, que é o herói do mundo desse anime chamado Léo. Ele é tão forte, mas tão forte que ele acabou facilmente com o exército da Rainha Demônio praticamente sem esforço nenhum. Mas e se eu te dissesse que isso na verdade é um problema? Exatamente, o Léo é tão forte que a humanidade ficou com medo dele. Começou a desprezar ele em vez de ficarem agradecidos por ele ter salvado ele. Eles começaram a tratá-lo mal por estarem com medo de que algum dia ele se virasse contra a humanidade. Então ele saiu de onde ele morava e começou a vagar por aí, sem rumo, até ouvir falar que a Rainha Demônio, que ele tinha derrotado, estava reconstruindo seu exército. Como ele não tinha mais para onde ir, resolveu ir até lá e pedir trabalho para a Rainha Demônio. Ou seja, ele está pedindo emprego para o inimigo que ele acabou de derrotar. Obviamente a Rainha Demônio rejeita essa proposta dele. Mas ele consegue convencer os 4 generais dela a deixar ele trabalhar no castelo e passa a trabalhar lá escondendo sua identidade como um cavaleiro chamado Ronix. Conforme a história avança, ele vai resolver um dos problemas do exército e vai melhorando as coisas por lá. Meiji Tokyo Renka. Nesse anime a gente vai acompanhar a vida da protagonista Mei, uma adolescente de 16 anos, estudante do ensino médio que acabou se isolando de todo mundo. Ela na verdade é cheia de qualidades, como por exemplo a beleza dela, a inteligência e outras coisas. Ela é uma mina muito linda e tinha tudo para ser popular, mas acabou se isolando da sociedade. Porque bom, isso aconteceu porque ela na verdade tem uma habilidade que foi considerada uma aberração, porque ela consegue ver e se comunicar com espíritos e naturalmente a galera ficava com medo dela e deixava ela de lado. Afinal de contas, ter poderes não é algo muito normal, ainda mais se esse poder te permitisse comunicar com fantasmas. Certo dia Mei acaba encontrando um mago autoproclamado chamado Charlie durante um festival e o Charlie acaba fazendo ela viajar de volta no tempo lá para a era Meiji do Japão, e lá no passado essa habilidade dela não vai ser uma coisa tão estranha porque tem um Shaman de água. Então sim, monstros são coisas normais nesse mundo, pois é nesse lugar a existência de fantasmas, espíritos e tudo mais. É uma coisa aceita e o poder dela vai ser algo bem útil e importante. Além disso, ela vai ter um harém em volta dela. O número 4 eu trouxe Tensei Kenja no Isekai. Esse anime tem uma história bem simples, então não tem muita coisa para falar sobre ele, mas vamos lá. Aqui a gente vai conhecer o personagem principal Yuji, que vivia no mundo real e trabalhava numa empresa exploradora. Que novidade, né? Certo dia ele foi enviado para outro mundo do nada enquanto estava terminando o seu trabalho de casa. É claro que esse é um mundo de fantasia. E nesse mundo ele começa a trabalhar como domador de monstros. O que é uma coisa ruim para quem quer se tornar um aventureiro. No entanto, graças a alguns slimes que ele conheceu que liam livros mágicos, olha só que doideira, ele ganhou poderes mágicos e uma segunda profissão, a de sábio. Sim, ele ficou mais forte por causa de slimes que leem livros. Eu falei que nessa história ia ter algumas coisas aí meio esquisitas, né? Pois
Ele ganhou um poder esmagador e ficou extremamente poderoso, se tornando o mais forte desse mundo de fantasia. O anime com uma proposta realmente bem simples, mas até que é interessante. É um isekai como personagem que renasce super forte e carrega todo mundo nas costas, solando geral que se mete no seu caminho.